Bem-vindos ao podcast Os Pais do Século XXI. Chamo David Spínola. Este é o lugar onde os pais encontram insights valiosos, conselhos práticos e histórias inspiradoras para ajudá-los a criar e educar filhos confiantes, resilientes e preparados para o futuro. Prepare-se da melhor forma para ser um pai ou mãe do século XXI. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Pais do Século XXI. Hoje o tema é O Meu Filho Não Quer Estudar e Agora? Temos a convidada Fátima Gomes, terapeuta, coach, especialista em adolescentes e orientadora parental neuroconsciente, mãe de um filho, mãe de um jovem adolescente e até já avó. Hoje temos aqui um tema muito pertinente. Na tua opinião, porque é que os jovens não querem estudar? Bom dia e, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. E vou já aqui fazer um disclaimer. Um jovem adulto e até já avó. O meu filho já tem 24 anos, portanto, e é com muito gosto que estou aqui a falar como especialista de adolescentes. Este tema da vida é muito pertinente, de facto, porque é uma queixa que os pais fazem muito. Inclusive, às vezes, nos atendimentos, começo por essa ser a queixa principal. O meu filho não quer estudar, o que é que eu posso fazer? Aqui o meu primeiro conselho, no meu ponto de vista, começa logo por excesso de estímulos. Nós estamos no século XXI, de facto, com excesso de tecnologia, excesso de equipamentos que os jovens acabam por usar, que são muito sedutores, tem luz, tem novidade e o cérebro humano gosta dessas componentes. Para complementar, quando tu sais de um jogo de consola, do telemóvel, onde tu ganhas, onde tu recebes aquela descarga de dopamina, é difícil sair daquele ambiente para depois pegar num livro, num caderno, ler um texto super extenso e, portanto, já por si como é que eu vou dizer? É desagradável, vá. E ainda, a outra componente que quase ninguém presta muita atenção é que, de facto, estudar consome energia, porque a parte do cérebro que nós utilizamos para aprender vai consumir energia e o nosso sistema não gosta, o nosso cérebro não gosta de gastar energia. Portanto, tudo junto faz com que o adolescente fuja um bocadinho de estar ali tão aborrecido, vá. E o que eu sinto como professor também, muitas vezes nas aulas eles não querem estudar e não se sentem motivados. E acho que também deve ser isso. Eu sinto dificuldades muitas vezes em ganhar aquela motivação. E nós temos estratégias e temos maneiras. Eu como professor também sinto que faço isso, arranjo umas estratégias e arranjo maneiras para os miúdos sentirem-se motivados para estudar e sentirem utilidade no estudo. E queria perceber também que estratégias é que tu darias aos pais e mesmo aos jovens para ficarem motivados a estudar e sentirem utilidade no estudo. Então, olha, para os pais e professores, não é? Tu disseste agora uma coisa muito interessante, que é tu tentas desde já criar essa motivação, se calhar usas tecnologia que eles usam em casa ou nos telemóveis. Sim, sim. E é uma coisa rara. Muitos professores ainda tentam utilizar formas antigas que portanto, que dificulta mesmo captar a atenção do adolescente. E os pais, por outro lado, acabam por também, como é que eu vou dizer, pedir que eles estudem, mas não orientam no como. Não acabam por não se prepararem ou adaptarem que a forma de estudo seja, por exemplo, utilizar os canais que eles usam para se distrair de forma produtiva. Então poderia orientar os pais, a convidá-los a que ajudassem o adolescente, não é? Sei lá, ao ensino informal, procurar podcasts, YouTube, documentários, que no fim vão utilizar o mesmo canal que eles usam quando estão nos telemóveis e a jogar. Para o adolescente, normalmente eu convido sempre a que eles encontrem
que entendam que o estudar é como se fosse um caminho para chegar a algum lado, não é? Motivação, motivo para agir. Então, se em atendimento normalmente procuramos algo que os motive, que os inspire, para que eles vejam que o estudar agora é um caminho para chegar ao destino que eles gostam, que os inspira, que os motiva. Eu faço isso muito, que digo aos professores também da DS Academy, e nós estamos mais ou menos todos em sintonia. Se os jovens tiverem um objetivo, nesta geração, eu como professor já sou há mais que 20 anos, não me parece, mas sou, ainda por cima numa disciplina que é uma disciplina que já vem culturalmente dos pais, dos avós, a matemática, uma disciplina que muitas vezes já vem o jovem antes de entrar na escola, antes de entrar na turma, antes de entrar na sala já não quer. E se os professores não tiverem essa ferramenta e não tiverem essa sensibilidade, é difícil. E eu faço muitas vezes, devido aos estímulos todos que os jovens têm, jogos, a matemática, e eu acho que serve para qualquer disciplina. Também depois queria ouvir a tua opinião. Jogos, saber como estudar. Eu nunca ouvi, pelo menos eu nunca ouvi quando era jovem, como é que se estuda uma disciplina, como é que se treina, como é que a matemática para mim é um jogo, e como é que se treina a matemática, como é que se faz, como é que se estuda, e se o jovem sentir-se motivado, saber como estuda, o que é preciso fazer, como estás a dizer, como estudar, como fazer, eu acho que vai sentir utilidade no estudo, vai estar motivado e vai ver resultados, e somos movidos nisso. E eu arranjo estratégias mesmo dentro da sala de aula. Cada jovem tem o seu perfil, certo? E nós adaptamos o ensino ao jovem. Não conseguimos estar 50 minutos concentrados. Atualmente as turmas são muito cheias, estão cheias, né, de jovens, e se nós conseguimos arranjar estratégia, eu arranjo através do jogo, mais na matemática, conseguimos meter o jovem a estudar. E o pai pergunta: David, como é que agora meteste o meu filho a estudar? Não sei como, e concordo contigo. E uma das perguntas que eu tenho é como motivar estes jovens. Pronto, eu motivo através do jogo, porque o jovem é competitivo por natureza. Como é que nós motivamos os jovens a qualquer disciplina? Eu falei matemática porque é a minha disciplina, mas qualquer disciplina. E também como é que estratégias para nós darmos aos pais para motivar os filhos a estudar, porque tem muitos estímulos no dia-a-dia. Tu disseste aqui algumas coisas que já foram resposta, e eu vou complementar isso e explicar porque é que funcionam. Então, tu usas a matemática, vês a matemática como um jogo, não é? E a matemática, alguns pais podem dizer, mas isso é porque é mais fácil, porque tem números, porque conseguem usar, não é? Existem inclusive jogos mesmo que puxam para ensinar matemática através de jogos, mas tu podes usar a estratégia da gamificação mesmo com outras disciplinas, por exemplo, não é? Então existe uma ferramenta super que eu recomendo, que é os flashcards. Então imagina, o adolescente, o jovem, o estudante pode criar um jogo com os pais, e os pais contribuem, passando a matéria para os cartões, que são coloridos, e depois fazer, por exemplo, um programa, um Q&A em família, por exemplo, e gamificaste a forma de estudar. Também disseste aqui que na tua academia vocês adaptam ao estilo de aprendizagem. É uma realidade, nós não aprendemos todos da mesma maneira, e há jovens que são mais visuais, auditivos, sinestésicos, e quando os pais descobrem isto, no mundo ideal até usaríamos os 3 canais. Então, tentar que vá ensinar o jovem a estudar no seu canal preferencial de aprendizagem. Então o visual se calhar vai beneficiar imenso de ver vídeos, de ver um documentário. O auditivo pode gravar, pode ouvir mais o tema até falado sem ser pelo professor ou pelo pai, ou ele próprio gravar a sua voz. E o sinestésico tem que usar o corpo, esse é mais desafiante. Mas o sinestésico, quando usa aquele corpo, por exemplo, performar, não é? Fazer uma performance com a disciplina, com o tema que aprendeu. Portanto, tudo isto faz com que o ensino ou que a aprendizagem se torne mais informal, mais leve e até com os tais estímulos que eles encontram nas tecnologias ou com os amigos, por exemplo. Sim, sim. Eu sinto que, agora tocaste aí num ponto, eu sinto que quando era criança, a minha família é toda na área de engenharia e eu tinha
o Monopoly, que é um jogo em família. Cada vez mais os pais têm menos tempo, e eu acho que é uma boa estratégia para juntar os filhos e juntar em família, jogar o Monopoly ou outros jogos de estratégia, história, por exemplo, aplicar a história no dia-a-dia, a matemática com contas do dia-a-dia, e eu acho que aí já seria boas ferramentas para motivar os jovens. Como tu disseste, cada jovem tem a sua aprendizagem, a maneira como aprende a matéria, e se nós conseguirmos, também nós como professores e como pai também, porque temos maneiras de estudar diferentes, não é? Eu, por exemplo, eu lembro, e queria ouvir a tua opinião, eu lembro que quando estudava, a minha mãe chegava a casa e dizia assim: David, tu estás a ouvir música, não é a estudar que se aprende a ouvir música. E eu sentia-me que, se não ouvisse música, não estudava. Pronto, e tinha de ter aquelas pausas de 20 em 20 minutos, 30 em 30 minutos, tinha de fazer umas pausas. E muitas vezes eu acho que, tanto nas escolas como os pais, não têm essa sensibilidade de perceber como é que o filho estuda. E depois, muitas vezes, proibimos o filho a estudar da maneira que ele gosta e ele não estuda também por isso. E pronto, eu acho que... Faz sentido, não é? sim. Se aquele jovem for mais auditivo e eles têm mesmo essa capacidade, é possível estudar como tu ouvias e ajudava-te ali a concentrar num tema que talvez fosse mais seca. Sim, Consegues perceber se era sempre estudavas com música em todas as disciplinas? Depende, ou naquelas e mais... dependia da música. Pronto. Dependia da música. Depende imagina, se fosse uma música para... Se fosse uma matéria para concentrar-me a algo, teria de ser uma música mais calma. Se fosse uma matéria que eu sentisse mais à vontade, eu meteria se calhar uma música mais mexida. Mas eu gostava através da música. Eu não conseguia estudar sem música. Já eu era ao contrário. Mas fica aqui uma orientação que eu acho que os pais também deviam ter consciência, que é, normalmente os pais e os professores, não é, sugerem ao adolescente: estuda mais. E acabam por não definir o que é o mais. E que, por exemplo, então ajudá-los criando um esquema de estudo mesmo. O tempo que ele vai ficar alocado ali àquela disciplina, que pode variar. Se o jovem estiver mais confortável numa disciplina, se calhar não precisa de estudar tanto tempo. Sim. E para outra, talvez ter mais períodos de estudo. E disseste aqui uma coisa também, que é os níveis de concentração. Então, nós não vamos ter todos o mesmo nível de tempo de concentração. Por exemplo, um jovem mais sinestésico, que comunica mais com o corpo, o ideal para este jovem talvez sejam blocos de 25 minutos. Não é? No final daqueles 25, 30 minutos, fazer uma pausa que está agendada. E aí eu não recomendo nessa pausa de 10, 15 minutos que ele vá ao telemóvel. Se tiver de ir, que vá controlado. Portanto, é sabido que no final daquele tempo para e volta a estudar. Por exemplo, eu sou mais visual e eu suporto bem 50 minutos de estudo, concentrada, e é tranquilo para mim. Mas talvez para o adolescente, há poucos dias uma mãe dizia: ela ficou 2 horas a estudar aquela matéria, eu não percebo como é que depois não teve o resultado esperado. E a pergunta primeira que me ocorreu foram 2 horas como? Foi de foco e concentração, ou esteve 2 horas naquele quarto? Não é? Foi só o tempo e não foi de foco total. Então, aqui os pais ajudarem a perceber, não é? Observando os seus filhos, se ele precisa de mesmo 2 horas ou pode quebrar aquele tempo em blocos de 25, faz uma pausa, retoma. Então dividimos aquelas 2 horas em várias disciplinas, por exemplo. Sim. É uma estratégia que eu recomendo imenso aos pais experimentarem. E tu, como professor, também se calhar vês isso na tua aula. Não estudar não é? com quantidade, mas estudar com qualidade. Eu digo sempre, principalmente na disciplina de matemática, que tem de haver uma rotina. Tem de haver uma rotina diária em que existe 20 minutinhos, 30 minutinhos diários. E é por isso. Pronto, a nível da DS Academy, e tu já nos segues, e nós fazemos webinars quinzenalmente, damos muito conteúdo, ok? Gostava que todas as pessoas que seguem também o nosso podcast, que sigam as redes sociais, nós damos muito conteúdo, fazemos quinzenalmente webinars, e por isso é para crescermos todos em sintonia para uma melhor sociedade a nível educacional e parental. E eu gosto de fazer este desafio, e gostava de fazer este desafio para ti, que era, neste momento,
fecha os olhos e começa a imaginar que regressas à tua adolescência, ok? E o que é que dirias a ti própria sobre este tema? Podes abrir devagarinho. E o que é que dirias a ti própria sobre este tema? Olha, eu sou suspeita. Porque eu sempre gostei de estudar e sempre fui curiosa e gostava mesmo. Então, quando ouvia um tema novo na sala de aula, ia tentar investigar. E naquele tempo não havia os canais de comunicação que existem hoje. Então, se eu fosse uma estudante do aqui e agora, eu iria procurar uma forma diferente de aprender o tema, que é diferente da maneira como o meu professor explicou. Então, se calhar, era uma técnica que eu faria. Por outro lado, também, de certeza que estudaria com mais antecedência. Hoje eu diria isso a mim própria. Excelente. Já agora, obrigado pela tua presença. Espero que tenham gostado deste podcast dos Pais do Século XXI. Sigam as nossas redes sociais e até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio inspirador do podcast Os Pais do Século XXI. Lembre-se que a jornada da parentalidade é uma grande aventura e nós estamos aqui para ajudá-lo a cada passo do caminho. Não se esqueça de subscrever o canal para não perder nenhum episódio. Até à próxima semana e continue a ser um herói na vida dos seus filhos, mesmo que eles digam que não. Até à próxima.